Falar um pouquinho sobre as possibilidades de dividir o arquivo, de dividir uma base em arquivos físicos menores, né, de criar partições. Também, quanto menor é o arquivo, quanto menos, na verdade, a informação tem dentro de um arquivo, mais fácil é o retorno, ou mais rápido é o retorno dessa informação, mais fácil é a consulta dessa informação. Para isso, nós temos duas estratégias, partitions e bucketing. Vamos ver primeiro o partitions. Ele divide as tabelas baseado em partições lógicas, então a ideia é criar partições lógicas, e uma partição lógica é uma pasta no HDFS. Então, lá no sistema de arquivos distribuídos do HDFS, para cada partição lógica a gente vai ter uma pasta. Por exemplo, dividir vendas por estado. Então, nós vamos ter uma pasta, né, de estado lá, e lá dentro os arquivos dessas vendas já divididas por estado. O objetivo é a otimização da consulta. Como sempre, aqui a gente vai visar sempre otimizar as consultas. Então, quanto menor é o arquivo que é a fonte dos dados, mais rápida vai ser a consulta em cima desse arquivo. Imagina só, né? Se a gente normalmente costuma ter alguma ferramenta que gera análises por estado, e aí ela filtra ali, né, sempre por estado de Minas Gerais, por exemplo. Você vai fazer a consulta em cima de um único arquivo fonte. Você não precisa de filtrar uma consulta qualquer para tirar ali só as informações que te interessam. Você vai fazer ali e retornar um arquivo inteiro, na íntegra. Então, esta é a ideia. Você você fazer uma análise da sua base, ver quais são as possibilidades de consulta, de separação, de filtro, e você fazer essa partição física do seu arquivo para facilitar a sua consulta. Para que a consulta, para você eliminar até a possibilidade ou até a necessidade de ter que ficar fazendo filtro nas suas consultas. Então, ele vai retornar uma consulta dessa, né? Nesse exemplo, se a gente faz uma consulta onde o estado é Minas Gerais, ele vai retornar de uma forma muito mais otimizada, porque ele vai pegar um arquivo inteiro e retornar esse arquivo inteiro. Não há benefícios em consultas simples e gerais, né? Isso aqui é só quando você tem a necessidade de fazer, só quando você tem um volume grande de consultas por um determinado grupo de informações, né? Aí, se você quer fazer uma consulta simples aqui que não leva em consideração, por exemplo, o estado, não tem uma cláusula que vai separar por estado, não tem benefício nenhum. Então, a ideia central aqui é da gente ter a tabela desnormalizada vendas. Agora, todas essas operações a gente vai fazer em cima dessa tabela desnormalizada, que a gente está transformando a informação, né, para que essa informação seja fonte de dados para outros aplicativos, né? Então, o Data Warehouse vai estar em cima dessas informações. E aqui a gente criaria, a partir de uma tabela, né, qualquer, aqui a gente está falando da desnormalizada vendas, que foi que nós acabamos de criar, a gente cria outros arquivos separados por estado. E o bucketing, as partições variam de acordo com os dados. O potencial problema que nós temos no partition, né, que foi o que nós acabamos de ver, que as partições variam de acordo com os dados, é a possibilidade de ter milhares ou milhões de partições. Você imagina, ali estava com o estado, dificilmente vai ter mais do que, sei lá, 50 estados, depende do país onde você está trabalhando, né? Mas você tem um número pequeno de estado. Agora, imagina que você vai particionar por produtos, é uma empresa que tem milhões de produtos. Então, você iria criar milhões de partições. Aí, ao invés de ser uma coisa boa, você pode estar criando um outro problema. Para resolver esse problema, se você tiver uma situação dessa, você pode trabalhar com esse particionamento via bucketing, onde, ao invés de criar uma partição para cada tipo de dados que você escolheu particionar, você cria um número fixo de partições, não muda conforme os dados. E ele divide fisicamente de forma balanceada em partições. Então, se eu tenho lá 30 partições e eu tenho 60, por exemplo, conjunto de dados que eu quero particionar, ele tende a colocar 2 em cada partição, né? 2 conjuntos em cada partição. Porém, se eu tiver 300 partições e 50 dados diferentes, eu vou colocar um dado em cada uma das 50 partições e vão ficar 250 vazios. Então, ele não vai conseguir tratar isso, né? Então, ele é ótimo para tabelas que operam em joins. Vamos ver, então, o particionamento dos dados na prática.
Bom, nós estamos basicamente executando o exemplo que acabamos de ver. Então, o que nós temos que fazer inicialmente é habilitar a possibilidade, né, ou retirar a restrição de particionamento que nós temos naturalmente ou nativamente no Hive, né? Então, para isso, set Hive Exec Dynamic Partition Mode, a gente vai mudar o atributo, né, a informação desse atributo do Hive para noString, ponto e vírgula, né? Então, pronto. Agora o Hive já está apto a trabalhar com as tabelas particionadas, né? Então, vamos criar uma primeira tabela, que é a tabela utilizando o particionamento, o partition, né? O particionamento. Então, nesse exemplo, né, a gente vai criar a tabela desnormalizada vendas part, né, que ela vai ser baseada na tabela desnormalizada desvendas. Aqui as informações que eu quero, né, a quantidade e o valor. Eu não preciso de passar o estado, porque o estado já é a minha base para o particionamento. Então, eu vou particionar pelo estado e ele é de 2 caracteres. Então, eu terei também ele como coluna, essa informação como coluna. Ou seja, já criei, né? Agora, para inserir os dados, eu vou fazer um select, como se fosse um select into, né? Então, vamos lá, eu vou fazer uma inserção, já nessa tabela, de um select feito na tabela desvendas, né? Então, aqui está a instrução, né? Insert into, de um select feito lá na tabela desnormalizada vendas. É que aqui eu já colei o script e ele já executou. Então, a instrução é essa. Ele vai fazer por map_reduce também, né, vai chamar a operação de map_reduce, justamente porque ele vai trabalhar de forma distribuída com o volume de informações que tem nessa tabela. Então, esse processamento aqui, para alimentar essa tabela e criar a estrutura particionada, vai ser feito via map_reduce. Então tem todo o log, né, para acompanhar, né, para você acompanhar. Então olha lá, ele já mostra no log que ele criou um arquivo para cada um dos estados, mesmo sem especificar, ele já viu nos dados quais são as informações do estado e deu a quantidade de linhas que tem em cada estado. Isso aqui é só o log, tá, gente? Então ele particionou vendas, você criou o estado AC, a L, a M, cada um dos arquivos, e aqui a quantidade de registros que tem em cada um desses arquivos, né? Se eu quiser ver logicamente aqui no Hive, eu não vejo diferença, não vou sentir diferença nenhuma, então eu posso fazer um select aqui, não preciso especificar em qual arquivo ele vai fazer, porque, repito, logicamente não tem diferença nenhuma, né? A minha consulta continua sendo feita na tabela como se ela tivesse unida, né? Vamos até colocar aqui 100, que a gente vai ver aqui, ó, não traz de um estado só, ela vai trazer, né? Então, o AC aqui, ele está pegando num arquivo, a M está pegando em outro arquivo, a P está pegando em outro arquivo, né? Então, aqui eles estão separados, até porque, né, uma consulta desse tipo aqui, por exemplo, where estado, né, acho que está estado, deixa eu ver o nome da coluna, desvenda, estado, where estado igual a C, por exemplo, MG, deixa eu ver se tem algum de MG aqui. Esse tipo de consulta, ela vai retornar com uma velocidade muito maior, porque agora essa consulta ele fez em um único arquivo físico, né? Não precisou de fazer uma consulta em um arquivo grande e filtrar as informações, né? Então essas informações já estão num único arquivo físico. Então se a gente sair aqui, se a gente sair do Hive, a gente pode verificar lá no HDFS como que está, né, fisicamente. Então, user barra Cloudera, barra Hive, né, barra warehouse, né, que é onde estão os repositórios do Hive,
DB é o diretório do meu banco de dados, desvendas parte, né, é o diretório dessa tabela em questão, HDFS, DFS, né, esqueci de uma parte da instrução. Então, se eu entrar nesse diretório dessa tabela particionada, a gente vai ver que estão todos os arquivos, olha, de cada um dos estados, né? Todos os diretórios de cada um dos estados, né? Então vamos entrar em um deles aqui. Estado igual MG. Então vamos listar um deles aqui. Então, ó, eu tenho um arquivo lá, 00000, underline 0. Então eu vou mudar a minha instrução aqui para cat, para a gente ver o conteúdo do que? Desse arquivo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, underline 0. E aí a gente vai ter o conteúdo desse arquivo em questão. Então, tá aí o conteúdo desse arquivo em questão. Tá? Então, é o seguinte, né? Já vimos aqui, ele está todo separado, né? Está todo... todo o esforço nosso aqui é para facilitar, né, o retorno da informação, para facilitar a recuperação da informação. Vamos voltar lá no Hive, né? Então, beeline, para a gente fazer o exemplo com bucketing. Então, vamos ter que conectar novamente. Eu deveria ter aberto outro terminal. Connect JDBC, dois pontos, Hive 2, dois pontos, barra. E agora vamos fazer o mesmo procedimento utilizando o bucketing, né? Então a gente vai criar agora, fazendo, né, o bucket por estado. Então a gente continua fazendo esse bucket, tem que selecionar aqui, né, useD, selecionar a base de dados, e agora sim, vamos ver o script aqui, para a gente, nesse caso aqui nós criamos a tabela, né, com a mesma estrutura. Agora eu precisei de especificar aqui que eu tenho uma coluna de estado, porque agora o cluster, ele continua sendo por estado, mas não mais separado pela informação, mas sim em 4 partes, né? Para inserir a mesma estratégia, como se fosse o select int, né? Então, vou pegar o script para ficar mais rápido e dinâmico, mas como você tem aí a opção do vídeo, você pode parar o vídeo e acompanhar a informação que está no script, tá? Então, olha, é um select int, né? Então, insert override table, a tabela que eu quero, que foi a que eu acabei de criar, desvendas buck, o que? Select essas informações, quantidade, valor total, estado, da tabela desnormalizada vendas. E agora ele vai inserir via MapReduce também, né? Vai fazer todo o procedimento de MapReduce para ele inserir essas informações nessa tabela, né, nessa tabela em questão. Porém, agora não está na mesma estrutura de diretórios do HDFS, mas agora é uma outra tabela, não é desvendas part, e sim desvendas buck. Então a gente pode, inclusive, acompanhar lá para ver a diferença de uma para outra. Uma criou lá uma cacetada de arquivos, cada arquivo correspondente a um estado. E essa outra aqui, ela vai criar, diretório, que acaba sendo, né, um arquivo ou mais por cada diretório. Essa daqui ele vai criar apenas 4, né?